Olá, meu nome é Luciana Matos, eu sou professora de redação e também corretora de redação, especificamente para a redação do Enem. E o tema da aula de hoje será como produzir uma redação nota 1000. Bom, para início de conversa é importante entendermos como é a redação do Enem, ou seja, como que é cobrada a redação no Enem. O Enem ele vai exigir do candidato, né, a produção de um texto dissertativo argumentativo, ou seja, um texto em que o autor ele precisa apresentar um ponto de vista a respeito de determinado tema, na tentativa de convencer o seu leitor. E o tema dessa redação sempre será um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Ou seja, é um tema que faz parte da atualidade e que é uma preocupação da sociedade, né, como um todo. Ou seja, nunca será um tema muito específico ou um tema muito genérico, né? O Enem ele não vai pedir para que o candidato escreva um texto dissertativo argumentativo, por exemplo, sobre a atriz famosa que foi vítima de violência doméstica. Perceba, é um tema muito restrito, muito específico, que acaba limitando o candidato. E também não vai pedir para que o candidato escreva um texto dissertativo argumentativo sobre violência, né? Violência é um assunto genérico, porque existe violência contra a mulher, existe violência é, existe violência urbana, existe violência nas escolas, então existe vários tipos de violência. Então o que é que o Enem faz? Ele faz um recorte temático. A partir do assunto genérico, ele faz um recorte temático e traz para o aluno. Então, por exemplo, em 2015 ele pediu para o aluno redigir um texto dissertativo argumentativo sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, o primeiro passo para você escrever um bom texto, que você consiga atingir a nota máxima, é se atentando aí para o tema, identificando o problema que você precisa discutir ao longo do seu texto. Depois de identificar esse problema, você precisa se preocupar com as causas ou as consequências, né? Porque o texto dissertativo argumentativo, ele leva o autor a seguir caminhos apresentando causas e consequências, ou só causas ou só consequências a respeito do tema que ele vai desenvolver. Então, a partir do momento que você procura essas causas e consequências, você está aí procurando as suas teses. Por quê? O texto, ele dissertativo, argumentativo, ele gira em torno de teses, né? Ou como eu falei, né? O posicionamento do aluno, do autor a respeito do tema. E nessa procura das causas e consequências, a procura dessas teses, você começa a construir o seu projeto de texto, que é o esquema textual, está ligado à organização do seu texto, tá certo? E para conseguir encontrar essas teses, para começar a construir o seu projeto de texto, você precisa partir de uma problematização, ou seja, transformar o tema da redação em uma pergunta, problematizar de fato, né? Por exemplo, por que a violência contra a mulher persiste na sociedade brasileira? Olha, estou problematizando o tema que o Enem me deu. Então, a partir do momento que eu começo a problematizar, respostas vão surgindo, e essas respostas eu vou configurá-las como teses, por exemplo, por conta do machismo estrutural e ineficácia das leis existentes. Então, eu tenho aqui duas respostas que eu posso considerar como duas teses. Por que eu falo de duas teses? E de teses no plural, né? De opiniões, é porque, gente, o Enem estabelece o número de linhas máximo que você precisa escrever ali, a sua redação, 30 linhas. E para você escrever, recapitulando aqui, a estrutura do texto dissertativo argumentativo é fixa. Ela precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, você apresenta o tema e apresenta as teses, né? Essas respostas que você encontra a partir da problematização. Nos parágrafos de desenvolvimento, isso mesmo, eu sugiro que você escreva um parágrafo para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. E nesses 2 parágrafos de desenvolvimento, você vai desenvolver essas teses.
Em um parágrafo você desenvolve uma tese e no outro parágrafo você desenvolve a outra tese. Além de identificar o problema, de encontrar as teses, é importante você utilizar repertório sociocultural para sustentar a argumentação, né, a defesa dessas teses. O repertório sociocultural é uma característica específica do texto dissertativo argumentativo e também do Enem, que tem uma competência para avaliar o uso do repertório sociocultural. Mas o que é repertório sociocultural? O repertório sociocultural, gente, é o nosso conhecimento de mundo, né? O repertório ele faz parte do nosso cotidiano. Então, são as nossas vivências. Então, são elementos que fazem parte das diversas áreas do conhecimento e que eu utilizo ali na minha redação para comprovar o meu argumento, para sustentar o meu argumento. O que pode ser repertório sociocultural? Fatos ou períodos históricos, referência de nomes de autores e filósofos, livros, filmes, peças, desenhos animados, novelas, dados estatísticos, referência a celebridades e personagens conhecidos mundialmente ou nacionalmente, né? Mídias como, por exemplo, jornais, o Globo, Revista Veja, Rede Globo, Folha de São Paulo, enfim. Repertório é ilimitado, então faz parte da sua vivência mesmo. E você precisa, o Enem, ele se difere, né, dos outros vestibulares, porque ele pede obrigatoriamente que o candidato escreva uma proposta de intervenção, ou seja, uma proposta que solucione o problema que foi discutido ao longo do texto. E essa proposta de intervenção, ela é avaliada por uma competência específica. Como assim competência? A competência é um critério de avaliação específico, né, que é a competência 5. E para construir essa proposta de intervenção, você precisa levar em consideração alguns elementos básicos, que é a ação interventiva, que é uma ação que você precisa sugerir para amenizar o problema que foi discutido. Então, para encontrar essa ação, você precisa se perguntar: o que fazer para solucionar esse problema? Implementar novas disciplinas no componente curricular das escolas, né, para debater assuntos referentes ao tema tal. Quem é que deve executar essa ação? Então, aí você precisa mencionar um agente, né, que é um ator social, é o governo, é o Ministério da Educação que vai agir. Meio modo, qual é a maneira, quais são os recursos que serão utilizados para a realização dessa ação. O efeito, para quê? Qual é a finalidade dessa ação? E o detalhamento, que é uma informação que você acrescenta a essa proposta, certo? Que pode ser tanto da ação, do agente, do meio modo, do efeito, mas que serve para justificar, exemplificar, contextualizar qualquer um desses elementos, né? E é isso. Esse é o caminho para se seguir para tirar nota máxima na redação do Enem. Obrigada.